Segunda Reis, segundo livro de Reis, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 9 até o versículo 20. Nós estamos sem o projetor e cada um tem uma versão bíblica. Isso é bom, essa diversidade no meio do corpo de Deus é uma coisa muito boa. Mas para a gente ter assim um pouquinho de sabedoria para aproveitar essa diversidade, eu não intento ler o texto sozinho. Então nós vamos fazer uma leitura alternada, assim, individual. Eu vou ler um versículo inicial e conforme cada irmão for sentindo no coração, você vai lendo ali o texto em alto e bom som para que todos possam acompanhar e pegar a continuidade dos 11 versículos que nós vamos ler. Irmão, entenderam? Amém? Então, cada um vai ler um versículo até o versículo 20, do 3 ao 20. Melhor dizendo, do 9 ao 20. O versículo 9 diz assim: Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Versículo 11. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo 13. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Glórias a Deus, até aí. Feche seus olhos, deixe a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Glorificado e exaltado seja sempre, Senhor, o teu nome. Nos alegramos, ó Deus, em estarmos aqui neste lugar, buscando a tua face, ó Deus, celebrando, ó Deus, este culto a ti. Recebe-o, ó Deus, em aroma agradável a ti, Pai, que suba até o teu trono de graça. Também rogamos a ti, Senhor, que necessitamos ouvir a tua voz. Por isso te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Ó Deus, transforma as nossas vidas. Nós não queremos, ó Deus, ser, ó Pai, aquilo que te desagrada,
mas nós queremos ser transformados de uma forma tal, Senhor, que nos encontremos, ó Deus, num lugar de agradabilidade a Ti, Senhor. Queremos ser agradáveis a Ti, queremos, ó Deus, estar em harmonia com a Tua vontade, queremos gerar frutos, ó Pai, queremos ser separados do mundo para Ti, ó Deus. Por isso nós te rogamos, fala aos nossos corações, que a Tua presença, bendito Espírito Santo, venha transformar as nossas vidas, aperfeiçoa-nos, ó Deus, gera em nós, Senhor, entendimento espiritual da Tua palavra, e ó Pai, que a Tua palavra fique grudada nos nossos corações, que ela gere em nós, Senhor, princípios e leis, mandamentos, para gerar vida em nós e vida em abundância, Pai, vida com qualidade. Oramos a Ti, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário, caiam por terra em o nome de Cristo Jesus. O povo que aqui está é livre para ouvir, para compreender e para viver em conformidade com a Tua santa e bendita palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos em 2024, emplacamos 2024 e já estamos no 7º dia do ano, fechando aí a primeira semana do ano de 2024. E isso não é pouca coisa não, é graça de Deus sobre as nossas vidas, é o favor de Deus sobre as nossas vidas, porque conforme diz o texto bíblico, nós não merecemos nada, mas Ele nos concede esse favor, essa graça. E 2024, Deus tem colocado no coração do pastor, e a igreja abraçou essa ideia de ser o ano da consagração. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 23, ele fala assim, que o Deus, vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então é um ano de consagração total, é um ano de santificação. Nós estamos com foco em nos separarmos para Deus. E nos separarmos para Deus como? Nós nos separamos do mundo e nos consagramos a Deus. Então nós não temos mais nada a ver com o mundo. Aquilo que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, reputamos por perda por amor a Cristo Jesus. Então nós queremos estar totalmente voltados para Deus. 2024, um ano de consagração, um ano de santificação. 2023, muito bom. Tivemos aí como tema a comunhão e Deus falou muito ao coração da igreja, eu creio assim. Falou muito ao meu coração. E hoje, a gente vai nesse entendimento que Deus tem dado para nós, 2024, o ano da santificação. Se você for olhar para o texto bíblico, e nós estamos numa leitura aí bienal, Quem está participando aí da leitura bienal? Glórias a Deus. Quem não está, ainda dá tempo. Inéia terminou agora no final do ano a leitura que ela estava fazendo, anual, e ela iniciou a leitura bienal junto com o grupo, e ela está, vamos dizer assim, fazendo uma leitura um pouco mais acelerada para acompanhar o grupo. Então, quer dizer, quem não começou ainda, dá tempo. Se você pastor, não conseguir acompanhar, dá tempo, porque a proposta nossa na leitura bienal são 2 capítulos por dia. Se você ler 3, numa hora você vai alcançar o grupo. Amém? Então fica aí uma palavra de incentivo para você que ainda não está na leitura bienal. Então quem está fazendo a leitura bienal já passou por textos que Deus diz assim, olha só, Moisés, avisa o povo que amanhã eu vou me manifestar a ele. E Deus se manifesta no monte com trovões, com zumbido, com
tremor na terra, o monte se abala, mas antes de acontecer a manifestação de Deus no meio do povo, ele fala assim, olha, avisa para o povo para se santificar, para se separar. Fala assim, olha, vocês vão passar 3 dias onde o marido não vai nem olhar para a esposa. Eu quero que vocês estejam totalmente com atenção voltada para mim. Isso, irmãos, não é porque sexo dentro do casamento seja pecado ou não esteja algo dentro da santificação. É porque Deus queria total atenção do povo. Então ele vai falar assim, olha, para tudo, porque eu quero que o povo esteja totalmente voltado para mim. E assim acontece, o povo para tudo que está fazendo e se volta para Deus, se santifica. Irmão, sempre grava uma coisa no teu coração. Sempre, antes de Deus fazer algo no meio do povo, Ele pede que o povo se santifique. E eu fico perguntando assim, se Deus nos pediu isso em 2024, o que Ele não quer fazer na nossa vida em 2025? Então esse entendimento de santificação, né, nós vamos trabalhar durante todo o ano de 2024. E esse texto que nós acabamos de ler, a gente sabe que o reino ele foi dividido em Salomão. O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Saul unificou ali as 12 tribos e foi o primeiro rei das 12 tribos. O segundo rei foi Davi, que ele estendeu. Davi foi um referencial de rei porque ele estendeu as fronteiras de Israel, como Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Ele alargou as fronteiras, dominou, subjugou reinos vizinhos. Ele foi assim um referencial de rei. Foi o segundo rei de Israel, e ele reinou sobre as 12 tribos. O terceiro rei de Israel foi Salomão, que foi um referencial de tempo de riqueza na vida do povo de Israel, de prosperidade. Mas depois do reino de Salomão, veio o reino de Roboão, seu filho, aonde o reino foi dividido. E Roboão ficou reinando sobre 1,5 tribo, que era a tribo de Judá, mas a metade da tribo de Benjamim, e as 10 tribos e meia seguiram a Jeroboão, que foi o reino do norte, né, o reino de Israel, chamado reino de Israel, o reino do norte. Roboão ficou com o reino do sul, chamado reino de Judá. E dentro desse entendimento, houve assim inimizade entre os reinos do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Mas nesse momento, nós estamos vendo um dos poucos momentos aonde o reino do norte estava assim em paz e até em parceria com o reino do sul. Josafá, como rei de Judá, reino do sul, ele tinha assim uma experiência com Deus e ele tinha assim uma brandura de forma tal a aturar até vamos dizer assim, aquilo que não era bom no reino do norte, que era a idolatria. E ele estava nessa parceria e juntou-se aqui um terceiro rei, que era o rei de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então, havia ali agora 3 reinos que estavam se juntando contra um reino que era o reino de Moabe. Eles estavam em guerra. Esses 3 reis estavam coligados para entrar em guerra contra Moabe. E quando eles estavam a caminho dessa empreitada, houve ali a ausência de água para o exército. E, irmãos, a água é a base da vida do ser humano. 70% do corpo humano, dizem aí os estudiosos, é composto de água. Por isso que eu vou dar uma pausa para tomar água, irmãos. E dentro dessa falta, o rei de Israel, que talvez não tivesse uma experiência profunda com Deus, certamente era um homem que vivia afastado, porque Israel, o reino do norte, ele andou em idolatria durante todo o período
dos reis de Israel. O reino do sul, ora se levantava um rei temente a Deus, e aí o povo buscava Deus. Ora se levantava um reino que não tinha o temor de Deus, o povo se afastava. Então o reino do sul, Judá, ele oscilava. Ora estava com Deus, ora não estava. Mas o reino do norte, Israel, não. Durante todos os aproximadamente 209 anos de do reino do norte, eles andaram afastados da presença de Deus. Então, dentro dessa dificuldade, o rei de Israel, ele fala assim, olha, e já acusa logo a Deus. Deus, permitiu que a gente chegasse até aqui para ser massacrado pelo reino, adversário, que era Moabe. Por quê? Porque está faltando água, e faltando água, falta tudo, porque o povo fica ali exaurido, sem forças, e não teria condições de combater. E aí, Josafá, ele lança a pergunta: não há nenhum profeta de Deus na terra a quem nós possamos consultar? Irmãos, isso é algo poderoso diante de Deus. Ele faz a pergunta e é lançado ali o primeiro alicerce desse momento de vitória da parte do povo de Deus, diante daquela situação. Alguém, diante daquelas dificuldades, ele para e se volta para Deus, busca a Deus. Você já parou para pensar como, diante das adversidades da vida, muitas vezes a última coisa que a gente faz deveria ser a primeira, mas a última coisa que a gente faz é buscar a Deus, é ter uma direção da parte de Deus, é orar assim com sinceridade, não aquela oração com obrigação, mas uma oração de quebrantamento, uma oração assim sincera, pedindo: Senhor, dá direção, Senhor, dá discernimento, nos dá assim uma luz para que essa questão seja resolvida. Josafá, ele faz, a vez daquele que está ali no grupo e chama o grupo, aqueles 3 reinos, para a presença de Deus. Não há aqui alguém da parte de Deus que tenha uma palavra de direção de Deus. Irmãos, como é importante em todas as questões da nossa vida nós termos a certeza de que estamos na direção que Deus quer que nós estejamos. Então é muito importante que nós tenhamos essa atitude de Josafá. Entenderam ali e consultaram, o profeta. Perguntou Josafá, versículo 10. Melhor dizendo, 11. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Irmãos, nós temos aqui, dito pelo servo do rei de Israel, 2 referências proféticas: Elias e Eliseu. Ele coloca essa questão, e na verdade Elias foi um referencial de profeta na vida do povo de Israel. Por de Moisés, ficou difícil para o povo de Israel, mas Elias, ele se levanta no meio ali do povo como referencial de profeta. Na transfiguração aparecem 2 pessoas ali com Cristo Jesus. Está Jesus, e presente Moisés representando a lei, e está Elias representando
os profetas. Então Elias, ele aparece, ele é levantado como um referencial de profeta. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe na vida de Eliseu. Quando Eliseu estava para assumir, o cajado de Elias, como profeta no reino de Israel, ele faz um pedido a Deus. Ele fala assim, diálogo de Elias com Eliseu, ele fala assim, olha, não há alguma coisa que eu possa fazer diante de, interceder por ti a Deus. Palavra de Elias para Eliseu. Resposta de Eliseu, olha, eu almejo, eu desejo porção dobrada do Espírito que há em ti. Irmãos, e Elias, a resposta de Elias é a seguinte, olha, coisa difícil você pediu, mas se você me vê quando eu for tomado de ti, é porque Deus consentiu, aquilo que você deseja. Então, e aconteceu, Elias viu, ele sendo tomado, e aconteceu. Então, se nós estamos falando que Elias foi um referencial de profeta, de homem de Deus, de homem que andava ali no mover do Espírito Santo de Deus, Elias, você imagina o sujeito, o homem que recebeu porção dobrada do Espírito que estava em Eliseu. Estamos falando de Eliseu. Agora, presta atenção, Como primeiro ponto da mensagem, a gente falou da necessidade de a gente buscar a direção de Deus, como Josafá fez. O segundo ponto da mensagem está aqui no versículo 14. Eliseu dá uma rebarbada ali, porque ele viu o rei de Israel, e como eu falei para os irmãos, essa inimizade que existia entre o profeta e o reino de Israel, seja ele quem fosse o rei aqui, é porque os reis de Israel não buscavam a presença de Deus. E aí ele fala olha, se não fosse a presença de Josafá, rei de Judá, ele não se refere ao rei de Israel nem ao rei de Edom, porque eles não tinham temor de Deus. E ele fala assim, não fosse a presença de Josafá, que ele sabia que Josafá era um homem que buscava a presença de Deus. E ele fala assim, eu não te dirigiria nem a palavra, mas vou quebrar o teu galho. Ele diz assim, versículo 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção, nem te contemplaria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Irmãos, eu quero parar aí. Nós estamos falando de um homem que recebeu porção dobrada do Espírito de Deus que havia em Elias. Nós estamos falando de um homem, alguns estudiosos dizem que dos registros de milagres de Elias que existe na Bíblia, existe o registro de o dobro de milagres na vida de Eliseu. Irmãos, Eliseu foi aquele homem de Deus que numa das guerras que houve no povo entre Israel, Judá ali, alguém caiu na cova de Eliseu, aí a pessoa ressuscitou. Então, só porque estava na cova, nos restos mortais ali de um homem morto. Eliseu foi um homem que fez assim sinais e prodígios, como profeta em Israel. A gente está falando de um homem que se moveu no poder de Deus de uma forma diferenciada. Ele podia simplesmente, imagino eu, conjecturo, simplesmente falar assim, olha, vou ver o que o Senhor me diz. Mas ele fala assim, trazei-me um tangedor. Isso fala muito profundamente ao meu coração, irmãos. Ele está dizendo que mesmo um homem cheio do Espírito Santo, como Eliseu, precisava de um momento assim, de buscar a presença de Deus,
e ele precisava daquele momento para receber algo de Deus. O que era um tangedor? Um tangedor era alguém que tangia a harpa, era um músico, era alguém que iria dedilhar ali a harpa para que a presença de Deus fosse entronizada ali na vida do profeta. A gente sabe que Saul, o primeiro rei de Israel, ele foi atormentado por espíritos malignos. E o texto bíblico diz assim: espíritos malignos da parte de Deus. Ou seja, Deus permitiu, Deus consentiu que aqueles espíritos atormentassem. Por quê? Porque Saul deu brecha. Quando o texto fala que Deus, da parte de Deus, existem leis e princípios espirituais estabelecidos no mundo espiritual. Assim como existem leis, se eu chegar e falar assim, olha, vou largar esse celular aqui, ele vai ser atraído pela força da gravidade, que é uma lei física, e ele vai chegar ao chão. Provavelmente se partido ali em alguns pedacinhos, né? Por quê? Porque é uma lei. Ninguém desafia a lei da gravidade. Tanto é que eu tenho o maior respeito quando eu voo, porque nós estamos ali com um desafio da lei da gravidade, eu fico, Senhor, tenha misericórdia. Por quê? Porque todo corpo é atraído para o centro da Terra. Lei da gravidade. Ninguém desafia a lei da termodinâmica quando acontece da temperatura. Um corpo quente, né? Ele vai aquecer o outro corpo. Então, quando a gente chega perto ali de uma panela que está fervilhando, né, você chega com todo o respeito, com todo o cuidado. Por quê? Para você não se queimar, porque senão a lei da termodinâmica diz que um corpo mais quente, ele vai passar calor, e às vezes, conforme uma panela fervendo, um calor excessivo, e nós vamos nos queimar. Então, ninguém chega com assim, de qualquer jeito, ali perto de um corpo que está ali fervilhando, quente, aquecido, ou mesmo diante do fogo. Por quê? Porque existe uma lei que diz que nós podemos nos queimar. Existe até um ditado que diz que quem brinca com fogo se queima. Se queima. Então, na verdade, existem leis no mundo físico e existem leis no mundo espiritual. Saul, o rei de Israel, ele abriu brechas na vida dele, né, em desobediência. Quando Adão desobedeceu a Deus, lá no Éden ainda, né, ele criou um caos sobre a humanidade. A gente ouviu aqui uma mensagem, se eu não estou enganado, foi o irmão Alessandro que trouxe, né? Que mensagem, irmãos. Quem não assistiu, quem não teve a oportunidade de estar aqui presente, né? Se eu não estou enganado, foi o 4º dia de primícias. Ele trouxe ali uma mensagem maravilhosa, falando exatamente da queda e de alguns outros acontecimentos. Então, Adão criou o caos. Isso no mundo espiritual. Voltando à questão de Saul, por desobedecer, ele tinha aberto brechas. Toda vez que eu ando em desobediência, que você anda em desobediência, você vai abrir brechas nós abrimos brechas nas quais o inimigo das nossas almas vão agir naquilo que nós estamos em desobediência a Deus. Porque, de uma forma geral, aquele que pertence a Cristo Jesus, a poderosa mão de Deus está sobre ele como que um campo de força, e o maligno não o toca. Mas quando nós abrimos uma brecha, lembra que o apóstolo Pedro fala, ele fala assim: humilhai-vos sob a potente mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. O diabo, o vosso inimigo, o adversário, ele anda em derredor. Porque a palavra de Deus diz assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor. Ao redor nosso estão ali, né, a guarnição, né, dos santos anjos de Deus. Mas em derredor,
buscando uma brecha está quem? O inimigo. E quando nós damos essa brecha, não é que Deus ele vai ordenar para aquele inimigo atacar, é que nós nos tiramos a proteção que existe sobre as nossas vidas pela desobediência, pelo pecado, pela falta de discernimento naquela área que nós estamos fora daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, ele estava nessa condição, né, esses reinos. Mas Deus usa ali o profeta Eliseu e ele lança aquela palavra: chamai-me, né, trazei-me um tangedor. Irmãos, aquele homem precisava de um tempo ouvindo uma canção que o elevasse à presença de Deus, que o entronizasse à presença de Deus. A verdade é que nós também precisamos. Mas me veio uma pergunta no meu coração: trazei-me um tangedor. Eu fico pensando, se esse homem que se movia de forma poderosa no Espírito Santo de Deus, fazendo sinais e prodígios no meio do povo de Israel, precisava de um tempo para se alimentar de Deus, para que Deus, né, para que ele estivesse assim apto a ouvir a voz de Deus. Eu fico pensando o seguinte: de que nós estamos nos alimentando? Para pensar, irmão. Eu quero assim que você abra o seu coração. De que você está se alimentando? De que nós estamos gastando os nossos dias? O tempo precioso que o Senhor Deus tem nos dado nesta terra. Será que nós estamos dando tempo a Deus para que Ele fale aos nossos corações? Será que nós estamos ouvindo as músicas que exaltam o nome de Deus? Será que nós estamos tempo para leituras que nos edificam na presença de Deus? Será que as nossas conversas têm sido conversas que falem de Deus? Nós precisamos, irmãos, aproveitar o tempo que nós temos para com todas as nossas forças buscarmos a presença de Deus, porque muitas vezes, quando nós estamos em situações de aperto, nós clamamos, buscamos, mas nós não demos tempo a Deus para que Ele fale aos nossos corações. A nossa mente está cheia de coisas outras que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu sempre gosto daquela ilustração que o pastor Luciano Subirá, ele fala que ele foi convidado, ele estava de viagem, né, e ele ia passar por uma cidade que ele tinha um irmão lá, um amigo de ministério, e ele ligou, porque ele ia passar assim, tangenciando a cidade, pela estrada da cidade, como se fosse aqui a Avenida Brasil, né, e ele queria muito, né, ter aquele tempo ali para passar, e ele falou assim: olha, nós estamos parados aqui num restaurante, e ele vai até aquele local e encontra com esse amigo de ministério, e ele fala que o pessoal, ele está numa churrascaria, e ele chega aquele serviço ali maravilhoso, e vem carne para tudo quanto é lado, só não deu, ele diz, brincando assim, só não deu briga porque tinha mais carne do que gente ali para dar conta do, né? Mas ele não conseguia comer mais nada. Por quê? Não é porque ele não gostasse de carne não, pelo que eu entendo, ele é bem carnívoro, porque ele já tinha feito a refeição, ele já tinha almoçado. Então não tinha mais espaço no seu organismo para comer mais nada. E o pessoal encarnou nele, brincando assim: olha, mas sei que o senhor é chegado
Aí eu falei, não, mas é porque eu já almocei, eu, né, já estou assim, satisfeito, farto. Eu fico pensando sobre essa questão, porque muitas vezes nós estamos cheios dentro de nós mesmos de muitas outras coisas que não têm a ver com Deus, que não falam do seu reino, sejam de músicas, sejam de livros, sejam de filmes, sejam de conversas. Nós estamos cheios e não temos dentro de nós espaço para Deus, não temos dentro de nós tempo para Deus. E, irmãos, quando nós não temos tempo para Deus, o nome desse tempo é tempo perdido, porque nós fomos chamados por Cristo e nós vamos estar na eternidade com Ele, amém? E nós precisamos começar a viver esse céu na terra, aqui, hoje. Trazei-me um tangedor. Aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus necessitava de algo, de um momento de entronização para entrar na presença de Deus, para ouvir a voz de Deus. Você e eu não somos diferentes, irmãos. Nós precisamos buscar e nos alimentar com tudo aquilo que envolve o reino de Deus. Que as nossas conversas sejam conversas santas, que as nossas palavras sejam palavras de edificação. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa, que promova a edificação, de forma que dê graça àqueles que a ouvem. Eu e você, irmãos, precisamos nos santificar. Eu e você precisamos nos voltar para Deus, buscar as coisas do reino, nos enchermos com as coisas do reino, nos alimentar com as coisas do reino. O mundo precisa olhar para nós e precisa ver Cristo em nós. Diga não ao mundo. Diga não às coisas que não edificam a tua vida. Diga não àquilo que não vai te conduzir à presença de Deus. Diga não a tudo aquilo que tem potencial lesivo para te afastar da presença de Deus. E diga sim para tudo aquilo que envolve o reino, a sua justiça. Diga sim para tudo aquilo que Deus tem como planos e projetos e propósitos para a tua vida. Diga sim para Deus, irmãos, e digamos não para o mundo. Trazei-me um tangedor. Versículo 16. Versículo 15 ainda. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Oh, glórias! É o poder de Deus que vai vir sobre a tua vida, irmãos. Quando você, homem de Deus, quando você, mulher de Deus, você disser não para o mundo e sim para Deus, as pessoas vão começar a ver Deus em você. As pessoas vão começar a querer esse Deus que você serve. As pessoas vão começar a entender o que está acontecendo na sua vida. O poder de Deus veio sobre a vida de Eliseu. Ele entendeu que ele precisava, naquele momento, se preparar para ouvir a voz de Deus. E o poder de Deus veio sobre a vida de Eliseu. Versículo 16. Este disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis ventos, nem vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Irmãos,
como um último ponto dessa pequena reflexão, qual é a tua necessidade? A presença de Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, quando nós ousamos em dizer sim para Deus, quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, quando nós nos tornamos canal do poder de Deus sobre as nossas vidas, automaticamente as nossas necessidades, elas são supridas. E elas vão se tornar algo, irmãos, de segundo plano, porque o primeiro plano vai ser estar na presença de Deus, vai ser glorificar esse Deus que supre todas as nossas necessidades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Irmãos, ousemos no ano de 2024 a dizer não para tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E mais, ousemos em 2024 a dizer sim para Deus, para tudo aquilo que nos aproxima, nos coloca ali em comunhão genuína, verdadeira. Estejamos nós íntegros, inteiros na presença desse Deus que quer fazer das nossas vidas canais do seu fluir. Você recebe essa palavra? Diga assim: eu recebo em nome de Jesus. Trazei-me um tangedor. Fica de pé, irmãos, vamos louvar a Deus.